Okay, what I'd like to do in this session is do a little more teaching as opposed to preaching. Nessa palestra agora eu gostaria de fazer alguma coisa mais na direção de um ensino, de uma aula, do que mesmo uma pregação. So far in the conference, we've considered the meaning of the gospel and the application of the gospel. Até agora, aqui na conferência, a gente vem examinando o sentido, o significado do Evangelho e a aplicação do Evangelho. Gospel in theology and gospel in discipleship. Então nós falamos sobre Evangelho e teologia e depois Evangelho e discipulado. And then Jay cast a vision for movement this morning. E nessa manhã o Jay apresentou uma visão interessante sobre o que é o movimento. So what I'd like to do is to situate missional leadership within everything we've been talking about. Então eu gostaria, na verdade, agora de situar os líderes, a liderança missional, dentro de tudo aquilo que a gente vem tratando até o momento. Okay, and so I want us to talk about missional leadership in 4 ways. Então eu gostaria de falar sobre a liderança missional em 4 perspectivas. First, I want us to think about decentered churches or churches that fail to be on mission. Primeiro eu quero falar sobre igrejas que falharam em deixaram de ser ou não conseguiram ser igrejas missionais. Second, recentering churches on mission. A segunda coisa que eu quero falar é sobre como refocar as igrejas em direção à missão. So those 2 parts will not be in the notes. E essas 2 partes, na verdade, não estão aqui nas anotações que vocês receberam no manual. And then I want to look at practical mission. Depois eu vou então tratar de missão do ponto de vista prático. Okay, so really just 3. Na verdade são essas 3 coisas. Decentered churches on missions, recentering church on mission, and then missional leadership or practical mission. Então seria as igrejas que não estão em missão, depois refocando a igreja em relação à missão, and the third? Practical mission. E por último a missão prática, missão no aspecto prático. Okay, let me pray and then we'll start. Eu gostaria de orar com você e depois vamos iniciar. Father, we thank you how we have been able to worship you. Pai, eu te agradeço porque nós tivemos a oportunidade de te adorar. Lord, we pray that our hearts would worship you through the teaching. E eu peço, Senhor, que os nossos corações continuem a adorar-te mesmo durante o ensino. I pray for the editing and powerful presence of your Holy Spirit. Eu peço que tu envies a presença poderosa do teu Espírito Santo. To help me, but also to help us. Para ajudar a mim, mas também a todos nós aqui. Think how to express the gospel in our cultures. De modo que possamos pensar maneiras de manifestar, de expressar o evangelho na nossa cultura. How to plant churches and to raise leaders who are truly missional. Como plantar igrejas e identificar e desenvolver líderes que sejam verdadeiramente missionais. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém. Okay, first let's think about decentered churches. A primeira coisa que eu queria falar sobre as igrejas que não estão centradas na missão. There's been a lot of talk about gospel-centered over the past 2 days. Então nós temos falado muito nesses últimos dias sobre igrejas centradas no evangelho. So what does it mean not to be gospel-centered? What gets in the center when the gospel isn't in the Então, center? o que significa não ser centrado no evangelho? Ou ser descentrado do evangelho? There can be a variety of things. Então pode haver muitas coisas. But what I'd like to look at is a liberal and conservative center. Poderíamos falar várias coisas sobre isso, mas eu quero examinar 2 variantes, que seria a igreja liberal e a igreja mais conservadora. And these reflections have been helped greatly by George Hunter. E essas considerações, na verdade, extraem muito de George Hunter, In his book To Change the World. No seu livro que é intitulado Para transformar a transformação do mundo, para transformar o mundo. Okay, there's a liberal church. Então veja, existe de um lado a igreja liberal.
I don't know what the liberal church exactly is here in Brazil, Não sei exatamente como a igreja liberal se manifesta aqui no Brasil, but typically liberal churches see mission as social transformation. mas em geral as igrejas liberais enxergam a missão como uma transformação social. Okay, so they do the great work of relieving the poor. Então eles entram e se engajam na grande obra de aliviar o sofrimento dos pobres, Promoting social justice, promovendo justiça social, okay, working in the slums, trabalhando, por exemplo, nas favelas, nos lugares pobres these kind of things. e coisas como essas. They're also known for a more liberal morality. São também igrejas conhecidas por uma espécie de moral mais liberal mesmo. So this might be expressed in their views on sexuality, E isso pode, por exemplo, se apresentar nos seus posicionamentos a respeito, por exemplo, da sexualidade, da moral, a variety of things. e uma série de outras coisas. Okay, then there's the conservative church. E do outro lado nós temos então a igreja conservadora. And the conservative church tries to advance conservative doctrine or conservative morality. E o que a igreja conservadora normalmente busca fazer é promover uma doutrina conservadora e uma moral conservadora. So they want, instead of social transformation, they want moral transformation or doctrinal transformation. Então, em vez de uma transformação social, eles estão em busca de uma transformação doutrinária ou uma transformação moral. Okay, moral, doctrinal and social transformation are good. Então veja, são coisas boas, né? A transformação social, transformação moral e a transformação doutrinária. All of those are implications of a gospel-centered church. E são todas implicações, na verdade, de uma igreja centrada no Evangelho. But unfortunately, churches tend to gather on one of these two extremes. Mas infelizmente as igrejas tendem a se agrupar num desses dois extremos. And we've seen this in the West. E nós vemos muito isso no Ocidente, de forma geral. Particularly in America. Especialmente, poderíamos dizer, lá nos Estados Unidos. There's a liberal and the liberal and the conservative end of Christianity in America. Então existem os dois extremos, liberal e conservador, na igreja americana. Now why am I bringing this up here? Agora você pode estar perguntando por que eu estou trazendo essa distinção aqui para vocês. This isn't the U.S. Isso estou falando dos Estados Unidos. There's a couple reasons. Existem algumas razões para isso. One of the reasons is the burgeoning evangelical power that I keep hearing about here in Brazil. Uma das razões é esse poder crescente do Evangelho sobre o qual eu tenho ouvido falar, que está presente aqui no Brasil. And the other is just noting the tendency of the human heart. E a outra coisa é justamente a observação da tendência do coração humano. And so I hope you can learn some lessons as leaders in the Church of Brazil. Então espero que como líderes na igreja brasileira vocês possam aprender algumas lições From failures in the U.S. a partir de fracassos presentes ali nos Estados Unidos. So here's the failure. Então aqui está um desses fracassos. Both the liberal and the conservative church Tanto a igreja liberal quanto a igreja conservadora use political power to advance their ministry agendas. utiliza o poder político para levar adiante, para promover a sua agenda. And this could be the future of the evangelical power, the evangelical movement here in Brazil. E esse bem pode ser o futuro do movimento evangélico no seu poder, na sua atuação aqui no Brasil. Okay, as Christianity gains influence, Então, à medida que o cristianismo cresce na sua influência, there's a tendency to polarize. existe essa tendência de polarizar nesses dois extremos. And so what we've seen in America is the conservative uses political power to advance a moral or doctrinal agenda. Então, o que vemos nos Estados Unidos é que os conservadores utilizam o seu poder político para justamente promover a sua agenda moral ou doutrinária. So they want to recover a moral nation. They want the Ten Commandments on courthouse lawns. They want six-day creation taught. Então eles querem restaurar a nação do ponto de vista da palavra de Deus, querendo o criacionismo nas escolas, querendo uma imposição maior
na política, nas leis das ideias conservadoras. So the doctrinal and moral problems in America Então, os problemas morais e doutrinários lá nos Estados Unidos are solved with political power, not gospel power. são resolvidos por poderes políticos, por poder político, por força política e não pelo evangelho. And so the agenda of these churches is to get conservative politicians into the right government places to advance their agenda. Então, o programa dessas igrejas conservadoras é justamente alocar líderes estrategicamente em posições políticas para justamente levar adiante essas ideias, essa agenda. Okay, liberal churches and liberal Christianity also use political power. As igrejas liberais, o cristianismo liberal também faz uso do poder político. So they use political power to advance liberal morality, liberal doctrine, liberal agendas. E eles fazem uso, então, do poder político para justamente promover as doutrinas, as ideias liberais, as políticas liberais, as doutrinas liberais. So it might be gay rights, it might be some kind of social transformation. Pode ser o direito dos homossexuais, pode ser algum tipo de transformação social. And here's the great shame in America. Shame. E aqui está o que poderíamos chamar da grande vergonha presente nos Estados Unidos. The general perception of Christianity in America Como o cristianismo é normalmente percebido lá nos Estados Unidos, is a Christianity driven by political power, é justamente esse cristianismo movido pelo poder político. with a liberal or conservative agenda. Seja com um programa conservador ou liberal. So if you want movement in Brazil, Então, se você quer um movimento acontecendo aqui no Brasil, then how do you avoid splintering into liberal and conservative agendas? então como você pode evitar justamente essa polarização entre indo para um extremo ou para o outro, liberal ou conservador? I would argue that you need the gospel in the center. E o meu argumento que eu quero fazer aqui é que nós precisamos, para evitar isso, ter o evangelho no centro. Now you might say to yourself, well, I'm not really concerned about political power. E talvez você diga para si mesmo, mas eu não me preocupo tanto assim com a questão do poder político. But you might be concerned about using your own power to advance your agenda. E talvez a sua preocupação seja, na verdade, como que você pode usar o seu próprio poder para, então, promover e avançar a agenda. So what does gospel-centered church, gospel-centered movement look like in Acts? Então, lá, por exemplo, se olhamos em Atos, como que nós identificamos o que é exatamente um movimento centrado no Evangelho nas páginas de Atos? Como que nós vemos isso ali? Or another way to ask the question. Ou outra forma de fazer a mesma pergunta is, does Paul use political power? É a seguinte: será que Paulo fez uso do poder político in his ministry? No seu ministério? So I want to reflect on that briefly. Eu quero então refletir brevemente a respeito dessas coisas. And then we'll move to recentering the church on the gospel. E aí nós vamos partir para um debate sobre a recentralização ou refocamento da igreja no evangelho. And then practical mission. E depois nós vamos tratar da missão na prática. Okay, so does Paul use power in his ministry of planting churches and creating a gospel movement? Então a pergunta é: Paulo usou dessa influência, desse poder político no seu ministério de plantação de igrejas e da formação de um movimento em torno do evangelho? The answer is yes. E a resposta é sim, ele fez uso do poder da influência. So you can look at 2 Corinthians chapter 4 or 2 Corinthians chapter 12. Você pode ler, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4 ou capítulo 12. If you want to turn there, you can read as I refer to it. Se você quiser, você pode abrir a Bíblia à medida que eu vou falando a respeito disso para você acompanhar. Okay, the gospel promotes a power in weakness, right? A power in weakness. O evangelho é capaz de gerar uma força, um poder que se manifesta na fraqueza. Okay, so there's a hope in God, not a hope in politics. Então, nós estamos falando de uma esperança em Deus e não numa esperança na política. So in 2 Corinthians 4, então lá em 2 Coríntios 4, we see Paul
celebrating the display of God's power in his weakness. Então nós vemos Paulo celebrando ali a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus por meio da sua fraqueza, em meio à sua He fraqueza. talks about dying instead of living. E ele fala de morrer em vez de viver. He talks about death to personal power. E ele fala de uma morte para a influência e para o poder pessoal. Death to personal influence. Uma morte para a sua própria influência. Is anyone tempted in your ministry to pursue ministry for personal influence? Será que algum de nós aqui já foi tentado a ir atrás desse sonho do ministério por influência, por desejo de ser uma pessoa influente pessoalmente? Do you want people to know your name, to know your preaching, to know your church? Será que o seu desejo é que as pessoas conheçam o seu nome, a sua pregação, a sua igreja? So we all have a temptation to lean on personal power. Então todos nós temos a tentação de nos fiarmos no poder das influências. Or personal influence. Ou na influência e no poder das pessoas. Maybe we want social approval or ministry success. Às vezes nós estamos em busca de uma aprovação social ou de um sucesso no ministério. But Paul says true influence comes by the death of our influence. Mas na verdade o que Paulo está dizendo é que a verdadeira influência se dá no momento em que morre a nossa influência pessoal. The power of God is displayed in the weakness of men. Ou seja, o poder de Deus é manifesto em meio à fraqueza do ser humano. The life of Christ in the death of his people. A vida de Cristo presente na morte do seu povo. Okay, so we see one response in Paul is for power to be displayed in weakness in advancing the gospel. Então nós vemos uma das maneiras de Paulo reagir diante de tudo isso é ele perceber que o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza para o avanço do evangelho. But does Paul also use political power? Does Paul also use political power? Mas será que Paulo também fez uso da influência política? Can you think of times where he appealed to politics? Será que você pode lembrar de alguma ocasião em que ele ele recorreu aos poderes políticos? Okay, Acts 21. Por exemplo, Atos 21. In Acts 21, Paul has been oppressed for his sermons. Lá em Atos 21 nós vemos que Paulo está sendo atacado por causa da sua pregação. He's oppressed by the conservatives, the Jews. Ele está sendo atacado pelos conservadores judeus. And he's oppressed by the liberals, the Romans. E ele está também sendo atacado e pressionado pelos liberais romanos. Okay, he's preaching sermons in Jerusalem. Ele está ali em Jerusalém pregando os seus sermões. And the Jews rise up and want him imprisoned and beaten. E os judeus então se sublevam e querem que ele vá para a prisão. And then, right before he's about to be beaten, então, pouco antes de ele ser espancado, he turns to a soldier. Ele se volta para um soldado. And he says, "Do you not know that I am a Roman citizen?" E ele faz a pergunta: você não sabe que eu sou um cidadão romano? And then there's this big discussion political discussion about his citizenship. E aí começa esse debate muito importante ali a respeito da cidadania romana de Paulo. So Paul is appealing to politics to not be beaten and to advance the gospel. Então Paulo naquele momento está recorrendo a um poder político para que ele não seja espancado e para que o evangelho possa ser proclamado. So here is his hope in politics. Então veja aqui nós temos essa esperança na política. No, he uses politics. Não, ele usa a política. But because of the hope of the gospel. Mas por causa, na realidade, da esperança que ele tem no evangelho. So in Corinthians we see power and weakness. Então lá em Coríntios nós vemos o poder manifesto na fraqueza. And in Acts 21 we see weakness and power. E lá em Atos 21 nós vemos a fraqueza utilizando-se aí, precisando recorrer ao poder. So he appeals to political means in order to advance the gospel. Então ele recorre aos meios políticos para que o evangelho possa ser proclamado e divulgado. But it's not for his own influence. Então não é algo que gira em torno da sua própria influência It's pessoal. not for a moral agenda. Não é por causa de um programa de ideias morais que ele tenha. It's to continue to go on and planting churches and eventually reach Rome where the gospel has not been preached. É para que ele possa continuar pregando o evangelho e no final das contas alcançar Roma, que é um lugar onde o evangelho naquele momento não podia ser pregado. So it's interesting that Paul
responds to political power. Então é interessante ver como Paulo reage diante da força, do poder, da influência política. But he doesn't use it to advance his own personal agenda. Mas ele não faz uso dessa influência política para se promover. It's not even a moral agenda or a doctrinal agenda. E não é uma agenda a agenda dele não é uma agenda moral, não é uma agenda doutrinária. Or a social agenda. Ou um programa de ideias sociais. It's a gospel agenda. Na verdade, a agenda dele está vinculada, dependente do evangelho. So I just wanted for us to observe how Paul responded to the promise of political power. Então, o meu desejo é que nós possamos ter mesmo essa observação, essa percepção de como Paulo reage diante dessa promessa em relação à esperança política. He had power and weakness and power. Ele experimentou poder na fraqueza e na fraqueza ele foi em busca do poder. Not to make much of his morality or his influence. Não para elevar a sua moralidade, a sua moral ou a sua influência. But to make much of Christ in cities like Jerusalem and Rome. Mas na verdade para exaltar a Cristo em cidades como Roma. And so I just felt like in the context of this conference. E no contexto aqui desta conferência, it was important to consider this. Eu gostaria que vocês considerassem. And more than anything, I hope that it stimulates a conversation. Mais do que tudo, que isso fosse um estímulo para o debate, para a conversa entre os irmãos. A conversation that maybe we could frame like this. Uma conversa que nós poderíamos emoldurar da seguinte maneira. Do gospel movements será que os movimentos em torno do evangelho happen in the center or in the margins? Acontecem no centro ou nas margens? Does the gospel advance through the center of influence and creativity and power in the city? Será que o evangelho se move por meio da influência no centro da criatividade, do poder e da influência nas cidades? Or does God advance the gospel in the margins of society, in the marginalized and the poor and the uninfluential? Ou será que Deus na verdade faz o evangelho avançar justamente nas margens, entre os marginalizados, entre os pobres, entre os destituídos? Jay said that men create networks, but God builds movements. Nós ouvimos o Jay dizer que o homem forma redes, mas é Deus quem dá origem, dá forma, gera movimentos. He said you should plant a church like you're pregnant. I really like that. E ele disse uma coisa que eu gostei, que é nós devemos plantar igrejas que logo engravidem. So do we plant churches in the center of power, in the center of the city? Então, plantamos igrejas no centro do poder, no centro da influência da cidade. Do we get involved in places of cultural influence? Será que fazemos isso? Será que nos envolvemos em lugares de influência cultural? Do we develop relationships with I don't know the politicians, but the politicians here? Será que nós desenvolvemos relacionamentos com políticos, embora eu não os conheça aqui no Brasil? Associations, com associações, with other agencies within your city, com organizações e agências que existam dentro da sua cidade, that aren't Christian, que não sejam cristãos? Or do we just plant churches and make disciples in the margins? Ou será que nós simplesmente plantamos igrejas e fazemos discípulos nas margens da sociedade? This is important to consider when we're talking about movement. Isso é algo importante a considerar quando nós estamos examinando a questão da formação de um movimento. We know that Paul used weakness and power to spread the influence of the gospel through cities. Nós sabemos que nas cidades Paulo se utilizou tanto da fraqueza quanto do poder para avançar o evangelho. And he made disciples who made disciples in the margins and in the center. E ele fez discípulos que faziam discípulos tanto nas margens da cidade quanto no centro da cidade. So for instance, he used religious power to get before the most influential religious leaders. Por exemplo, ele usou a influência para chegar nos líderes mais poderosos. Instead of saying he was a citizen of Rome, he said he was a citizen of Tarsus. Em vez de dizer, por exemplo, que ele era além de dizer que era um cidadão de Roma,
ele falou que era o cidadão também de Tarsis. That he was a Pharisee of Pharisees, that he was trained by Gamaliel. Ele falou que ele era um fariseu de fariseus e que tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel. Now, was he promoting his personal influence? Agora, ao dizer e fazer tudo isso, ele estava promovendo a sua influência pessoal, You know, his seminary degrees? os seus títulos de seminário. Or was he trying to get into a place where he could promote the gospel before the religious powers? Ou será que, na verdade, ele estava, então, tentando encontrar um ponto a partir do qual ele pudesse proclamar o evangelho para as autoridades ali constituídas? We see him do the same thing with Roman authorities. E nós vemos Paulo fazer a mesma coisa diante das autoridades romanas, When he appeals to Caesar quando ele recorre a César and various other Roman authorities. e várias outras autoridades romanas. We need to observe the example of Paul Então nós precisamos observar o exemplo de Paulo. in pursuing power in our own weakness, E nós precisamos, como ele, procurar o poder no meio da nossa própria fraqueza, but being weak around political power. mas nos mostrarmos frágeis e necessitados, fracos diante dos poderes políticos. Not enamored by the political or social or cultural influence you can have. Não nos deixando encantar pelas influências políticas e pelas influências culturais que você possa encontrar, But being enamored with Jesus. mas sim estando apaixonados por Jesus. Okay, so this is a way for us to consider how Paul made the gospel central when he planted churches. Então essa é uma maneira de nós analisarmos como que Paulo conseguiu, ao plantar igrejas, tornar o evangelho central. He didn't pursue a conservative or liberal agenda. Ele não foi atrás de uma agenda liberal ou conservadora. He pursued Christ and making his name known in places that he had not been heard. Ele buscava Cristo e procurava tornar Cristo conhecido nos lugares onde ele não era And he conhecido. went from city to city to city doing this. E ele ia de cidade em cidade fazendo exatamente isso. Let's think now about recentering the church in mission. Agora eu quero pensar um pouquinho sobre como que nós podemos refocar a igreja na missão, ou recentralizar a igreja na missão. As we think about the influence of the gospel in your city, Quando você pensa sobre a influência do evangelho na sua cidade, you are on a mission. você está numa missão. God has called you to the mission of Christ. Deus o chamou para a missão de Cristo. And so the question before us practically Então a pergunta que nós temos, a pergunta prática que nós temos diante de nós is how do you advance the mission of the gospel é como que você vai expandir a missão do evangelho effectively in the center and in the margins de forma eficaz tanto no núcleo quanto nas margens, to cultivate movement. para que você possa então cultivar um movimento. So the power of the gospel drives the mission of the church. Então o poder do evangelho é que motiva a missão da igreja. So I'm not going to talk about the gospel as much. Eu não vou falar tanto agora a respeito do evangelho. It might seem like something's missing, Pode parecer para você que alguma coisa está faltando, porque eu não estou tocando nessa questão. but Chan has done a good job of addressing it in discipleship. Mas o Chen fez muito bem quando ele explicou exatamente tudo isso em relação ao and discipulado in the life of a pastor. na vida do pastor. So I want to skip over more explanation of the gospel, Então eu quero pular um pouquinho essa explicação mais detalhada a respeito do evangelho, assuming that you're taking a whole gospel to the whole city, imaginando que você já está pensando em levar o evangelho pleno para a cidade. and think about how do we practically do this as missional leaders. E começar a pensar como que nós, como líderes missionais, podemos executar isso de forma prática. In the outline under institutional church, Aí no seu manual, onde você lê na página 32, a igreja institucional, there's two types of ecclesiologies that I discuss. há dois tipos de eclesiologia sobre as quais eu queria falar um pouco. Okay, and I just want to skip to isolated ecclesiology E eu vou pular para a letra B, que é a eclesiologia isolada. and point out that there's a tendency among Protestant churches to isolate themselves from the world. E ressaltar que existe uma tendência entre as igrejas protestantes de se isolarem do restante do mundo.
Okay, Andrew Walls calls them the new monasteries. Andrew Walls chama essas igrejas de um novo monastério. So the churches are known for lots of vibrant worship and lots of community and spiritual piety or spiritual practices. Então essas igrejas são conhecidas por muitas práticas espirituais, muita consagração, muito louvor e adoração. He says the gathered church congregation is the fully Protestant version of the monastery. Ele disse: a igreja local reunida é a versão plenamente protestante do monastério. Is your church a monastery? Será que você diria que a sua igreja é um monastério? Or is it a missional community? Ou a sua igreja é uma comunidade missional? A missionary outpost in your city, in your neighborhood. Destacamento missionário que está ali presente na sua comunidade. Do the neighbors know you as a singing people or as a pious people? Será que os seus vizinhos conhecem você por um povo que canta muito, um povo que apresenta uma certa piedade na vida? Or do they know you as a hospitable people, a counseling people, a self-sacrificing people? Ou eles conhecem vocês por pessoas que são altruístas, pessoas que são capazes de aconselhar, pessoas que abrem as casas para receber as pessoas. Conservative evangelical churches are known as isolated monasteries. Então, a igreja evangélica conservadora é percebida aqui como monastérios protestantes. But I'm assuming that that's not what you want because you're at a church planting conference. Mas eu imagino que isso está longe do que você quer, porque você está aqui numa conferência sobre plantação de igrejas. If you're here, you probably don't want to plant monasteries, you want to plant missional churches. Se você está aqui, muito provavelmente o que você não quer é plantar monastérios, mas sim igrejas missionais. But how do you do that when all your examples are monasteries? Mas como que nós fazemos isso quando todos os exemplos ao redor não passam de monastérios? See, when anybody goes to plant a church, então imagine quando qualquer pessoa segue na tarefa de plantar uma igreja. The tendency is to fall back into your inherited form of church. A tendência é voltar-se para a sua forma herdada de igreja. That church is a monastery. E essa igreja, essa forma herdada é um monastério. Maybe church is a fortress. Talvez a igreja seja uma fortaleza. Maybe church is an event. Talvez a igreja seja um evento. Okay, so let's think about some of the inherited ecclesiology. E eu queria pensar um pouco sobre essa eclesiologia herdada. That will influence you when you are planting and leading churches. Que vai acabar influenciando você quando você for plantar igrejas e conduzir igrejas. One inherited form is the event church. Uma das formas herdadas de igreja é aquela igreja que acontece em torno do programa e do evento. So church planners spend a lot of time, they spend a lot of money, they spend a lot of thinking on launching an event. Então, os plantadores de igreja gastam muito tempo, muita reflexão e muito dinheiro formatando uma igreja que está toda focada em torno dos programas e dos eventos e das atividades. Okay, they think if we can get the right band and we can get the right location and the right amount of people, we can launch the service. Então eles pensam, nós podemos começar a ter um culto se nós tivermos a banda certa, as pessoas certas, os recursos certos. To build the church. Para que nós possamos então assim construir a igreja. So a lot of resources go into Sunday morning. Então veja, para um culto de domingo há necessidade de uma infinidade de recursos. And so it looks like a lot of the financial and mental and various resources are going into an event on Sunday morning. E parece que muitos investimentos e recursos estão sendo canalizados justamente para aquela única reunião do domingo. To build the church for 2 hours on Sunday. Para edificar uma igreja que se reúne por 2 horas no domingo. How are we going to change a city by putting all of our resources into 2 hours on Sunday? Como que nós vamos ser capazes de transformar a cidade quando todos os nossos recursos estão sendo canalizados para apenas 2 horas no domingo? How do we advance a gospel movement when church is an event? Como que nós podemos ampliar e avançar, promover a missão do evangelho quando a igreja não passa de um mero evento? What about church the other 6 days and however many hours? E o que dizer da igreja nos demais 6 dias da semana? Okay. Monastic approaches to church or event approaches to church. As abordagens em relação à igreja que tem essa característica monástica ou essa característica que gira em torno do evento are an obstacle to mission very often. são na verdade muitas vezes um obstáculo para a missão. Okay, did Jesus start an event?
Será que nós podemos dizer que Jesus começou, formatou um grande evento? Did Paul start events? Será que Paulo lutou para formar eventos? The church planting movements of history were not event driven. Veja, os movimentos de plantação de igreja da história não eram focados nos eventos. They weren't monasteries, they were missionary communities. Ou eles eram monastérios ou eles eram comunidades missionárias. So focusing all of your energy on Sunday, então canalizar toda a sua energia para o domingo, or most of your energy, ou a maior parte da sua energia, will not reflect gospel thinking on mission. Não refletirá na missão um pensamento que leva em consideração o evangelho. It won't reflect the pattern of Paul or the pattern of Jesus. Não refletirá o padrão de Paulo, nem menos o padrão de Jesus. Both of those men were very concerned about the church outside of Sunday. Tanto Paulo quanto Jesus estavam muito preocupados com a igreja além do domingo. How did they do it? E como que eles faziam isso? How did a fledgling group of, several hundred people in Palestine, como que um grupo iniciante de umas poucas centenas de pessoas ali na Palestina become hundreds of millions in a few centuries? Foi capaz de se transformar em poucos séculos em centenas de milhares? Was it through just a really great Sunday event? Será que é porque eles se focavam especificamente num maravilhoso evento de domingo? Nice buildings, great music. Excelente música, prédios maravilhosos. Cool people. Pessoas legais? No. Não. It happened through disciples making disciples. Na verdade, aconteceu por meio da multiplicação de discípulos que fazem discípulos. Through pastors sharing life with people. Pastores que compartilham a sua própria vida com pessoas. And their people sharing life with people. E pessoas que compartilham a sua vida com outras pessoas. For being friends with sinners. Pessoas que são amigas de pecadores. For eating with sinners. Pessoas que convivem com Recreating with pecadores. Sinners. Pessoas que recriam pecadores. Exercising with sinners. Pessoas que exercitam. They put themselves into the fabric of the city. Pessoas que se colocam na malha da cidade, que se inserem na malha da cidade. The fabric of society. Na malha da sociedade. And became a gospel influence. E passam a ser ali uma influência pelo evangelho. In the center and in the margins. Tanto no núcleo, no centro, como nas margens. So here's a question for you. Então aqui é uma pergunta que eu preciso fazer. Are you creating a culture of disciple making in your church? Você está criando na sua igreja uma cultura de formação de discípulos? I'm not talking about people learning theology. Não estou falando do aprendizado de teologia. I'm not talking about programs. Não estou falando de programas. Is there a culture of people making disciples of sinners, of not yet disciples? Existe uma cultura de pessoas que, diante de pecadores que não são discípulos, procuram transformar esses pecadores em discípulos? Are you a friend of sinners? Será que você pode dizer que você mesmo é um amigo de pecadores? Who are the sinners that you spend time with regularly? Do you have their names? Quais são os pecadores com os quais você convive diariamente? Você sabe o nome dessas pessoas? Do you know and spend time with your unbelieving neighbors? Você já gastou tempo com seus vizinhos que não creem em Deus? Do you pray for them? Você já orou com eles? Do you pray for your neighborhood? Do you know your neighborhood's issues? Você sabe dos problemas dos seus vizinhos e já orou por eles? Or are you just primarily concerned with monastic work? Ou será que você simplesmente está preocupado com o trabalho monástico? The missional church A igreja missional is a disciple-making church. é uma igreja que faz discípulos. Disciples who not just transfer information, Discípulos que não simplesmente transferem informação, but by the power of the Spirit transfer the gospel into other people's lives. mas que pelo poder do Espírito são capazes de transferir o evangelho para a vida de outras pessoas. Okay, so the first obstacle to planting a missional church or leading a missional church Então, o primeiro obstáculo na plantação ou na condução de uma igreja missional is this inherited church as event. essa forma herdada de uma igreja que acontece em torno do evento e da programação. Here's a second inherited form of church that keeps our churches from being missional. E aqui está uma segunda forma herdada de igreja que nos impede de sermos uma igreja missional. Okay, an over-reliance on Sunday preaching for missional change. É uma
dependência exagerada da pregação do domingo para efetuar a transformação missional. Okay, so you spend hours and hours preparing this sermon that you'll give for 45 minutes on the 2 hours on Sunday. Então você gasta horas e horas e horas se preparando para aquele sermão que você vai entregar ali naquelas 2 horas do domingo. You talk to dead people more than you do living people. Você conversa mais com as pessoas que já morreram do que com aquelas que estão vivas diante de você. As you read their commentaries. Quando você lê todos aqueles comentários, But you fail to read your city's lives. mas você deixa de ler a vida das pessoas na sua cidade. But the bulk of the resources for the ministry of the word Mas na sua essência, os recursos que são necessários para efetuar a missão are restricted to 45 minutes, or maybe here it's 2 hours, on Sunday morning. Esses recursos se restringem aí a 40 minutos ou talvez, digamos, 1 hora ou 2 horas no domingo. What about the ministry of the word the rest of the week? Mas o que dizer do ministério da palavra no restante da semana? There is an inherited form of church that restricts the ministry of the word. Existe então essa forma herdada de igreja que restringe o ministério da palavra To the pulpit. somente ao púlpito. Does your church, are your disciples having a ministry of the word throughout the week? Será que a sua igreja, os discípulos que você formou, estão tendo esse ministério da palavra durante a semana? Is gospel talk ordinary talk in the workplace, in the neighborhood, at the store? Será que na loja, na vizinhança, no trabalho, o tema que está nos lábios de todos da sua igreja é um tema relacionado ao evangelho? Are you planting missionary churches or monastic churches? Será que você está plantando igrejas missionárias ou igrejas monásticas? Okay, very often in our preaching on Sunday morning, Muitas vezes na nossa pregação de domingo, our application is to individuals. a nossa aplicação se dirige a pessoas individualmente. But what would it look like for you to apply the word to non-Christians? Mas e se você aplicasse a palavra, por exemplo, para não cristãos? To talk about their heart issues, Se você falasse a respeito das questões que estão no to seu talk about their coração, concerns. falar sobre as preocupações que elas têm. If you preach to the church, you won't reach the unchurched. Se você prega para a igreja, você não vai alcançar aquele que não é da igreja. But if you preach to the sinner's heart, Mas se você prega para o coração do pecador, you reach the church and the unchurched. você vai alcançar a igreja e você vai alcançar aquele que está de fora da So igreja. this is a second way that inherited forms of church keep us from being on the mission. Então essa é uma segunda maneira em que as formas herdadas de igreja nos impedem de nos tornarmos igrejas missionais. Is your church a missionary church? A sua igreja é uma igreja missionária? Are people, is gospel talk ordinary talk? Será que o evangelho é assunto comum? Do you have churches that are gathered around doctrine or gathered around the mission of Christ? Você tem uma igreja que gira em torno da doutrina ou uma igreja que gira em torno da missão de Cristo? Are you monastic or are you missional? Você é monástico ou você é missional? Okay. There are a number of other problems from our inherited ecclesiology. É claro que há muitos outros problemas que nós poderíamos identificar nessa forma herdada de igreja. And you can do the hard work of thinking about your problems. E você mesmo pode ir para casa depois e pensar bastante a respeito de quais são os outros problemas que você identifica na sua situação. But some of you are being challenged or maybe even bothered even now. Talvez mesmo agora alguns de vocês podem estar sendo desafiados ou incomodados. And you're leaders in your churches. You are leaders in E your vocês churches. são líderes justamente na sua igreja. How much more difficult is it going to be for people who are not leaders, Quão mais difícil não será para as pessoas que não são líderes, who aren't thinking about these changes? que não estão pensando a respeito de todas essas categorias e mudanças. So transitioning to a true missional church Então, essa transição para uma igreja verdadeiramente missional is going to be challenging. vai ser algo desafiador. I'd like to just pause here and see if there's any questions about what we've been talking about. E eu gostaria de dar uma pausa aqui e perguntar a você se há alguma pergunta que você gostaria de fazer até agora sobre tudo o que falamos. Do you have any questions or concerns about this description of monastic church versus missionary church? Há perguntas ou alguma preocupação que você tem em torno dessa distinção entre a igreja mais monástica e a igreja missional?
de maneira prática, como é que a gente poderia iniciar esse processo com o discipulado da liderança, grupos familiares? How can you practically start this process of transitioning? Is this by discipling leaders or through families and groups and discussions? How do you transition to that mentality? Okay, good question. Boa pergunta. Maybe hold on to that and see if there's some more questions. Eu vou esperar só um pouquinho, só para ver se tem I'll mais answer alguma, that, though. alguma pergunta. Queria que ele pudesse explicar para a gente, na experiência dele, como que ele realiza pessoalmente, só para eu poder ter uma noção, a questão do discipulado. Yeah, he would like to know how you personally develop discipleship. Okay. Your experience about that, on that. Okay. Yep, I'll answer that too. Ele vai entrar depois nisso também. Okay. Mais alguma pergunta, Tim? Before some of us feel guilty because our churches do have great music and great preaching, Antes de nós nos sentirmos culpados, porque algumas das nossas igrejas têm boa música e bom ministério, and cool people, e pessoas legais e boa pregação, I'm sure your church has, you guys, American guys, have great preaching, great music, and great building. eu tenho certeza que vocês, americanos, nas suas igrejas, têm boa música, grande pregação. So you're just telling us we need to have both. Então você está dizendo, na verdade, que nós temos que ter as duas coisas. Yeah, I don't know if it's all great, you know. Eu não sei se eu posso dizer que tudo é tão maravilhoso assim. You know, I'm a church planner too, so it's not like church in a box. Eu sou um plantador de igreja também, então não quer dizer que eu já tenho tudo resolvido na minha cabeça. But to your point, I am saying that don't put your hope in the Sunday morning. Mas o que eu estou dizendo, na verdade, em relação à sua pergunta, é não ponha sua esperança no domingo de manhã. But not just your hope, all your resources. Mas não só não ponha sua esperança, também não ponha todos os seus recursos lá. So I'm not anti-Sunday. Eu não sou o contrário ao domingo. Okay, my church gathers on Sunday to worship Christ, to hear from His Word. A minha igreja se reúne todo domingo para adorar a Cristo, para ouvir a palavra. But we've done it in the city, not secluded from the city. Nós fazemos isso dentro, na cidade, não separados da cidade. So we want to remain faithful to the tradition of worshiping on Sunday. Então nós queremos ser fiéis a essa tradição de adorarmos a Deus no domingo. But we've met in bars, we've met in local businesses. Mas nós já nos encontramos em bares, em empresas da localidade. Not to be cool, but to take the church to the city instead of asking the city to come to church. Não porque a gente quer parecer, né, legal, aceito por todo mundo, mas porque a gente quer, na verdade, levar a igreja para a cidade, para onde a cidade está. Okay, so I want to push the envelope of just leaning on Sunday so heavily. Então eu quero, na verdade, desmistificar um pouco essa dependência exagerada no domingo. You know, instead of 70% of your resources going to Sunday, probably should be 70% going to the other 6 days of the week. Em vez de você gastar 70% dos recursos no domingo, talvez você deveria investir os 70% nos demais 6 dias da semana. You know, does your staff focus on Sunday or do they focus on help developing a missionary community? Então os seus pastores ali, os contratados, estão dedicados ao domingo, eles estão dedicados à igreja nos demais dias da semana. Yeah, so I'm not anti-music, great music. I mean, we live in the live music capital of the world. Nós vivemos lá na capital da música ao vivo do mundo e eu não sou contra a música, apreciamos a música. And we have very talented musicians. Temos músicos talentosos ali. But those musicians are also making music in the bars and throughout the city and building relationships with people who don't make music for Christ. Mas esses músicos também estão em outros locais da cidade, tocando a sua música e fazendo contato com pessoas que não conhecem a Cristo e não estariam ali na igreja, mas podem ser alcançadas por ele. Transitioning in missional church means rethinking church from top to bottom and bottom to top. Então, essa transição para a igreja missional significa repensar a igreja de cima para baixo, de baixo para cima completamente. You know, the Great Commission wasn't just for pastors. Então, a grande comissão, por exemplo, não é destinada exclusivamente aos pastores. You know, to make disciples of all nations is for all disciples. Fazer discípulos de todas as nações é uma ordem para todos os discípulos. So the reason I'm raising this Então a razão por que eu trago essa is questão to force us to rethink how do we structure church to be a disciple-making missionary community. é justamente para nos obrigar a refletir e repensar sobre como nós podemos transformar as nossas igrejas em comunidades missionais.
In my next session, I'll talk about how we have structured our church E na próxima sessão eu vou falar um pouquinho sobre como que nós temos estruturado a nossa igreja. to imperfectly but deliberately focus on mission. Obviamente com imperfeições, mas de caso bem pensado, deliberadamente nos focando na missão. And you have a great resource in your hands with the translation of Total Church by Steve Timmis and Tim E Chester. você tem um recurso maravilhoso aí nas mãos, que é o livro A Igreja Total, do Steve Timmis e eu não lembro o segundo nome. Tim Chester. Obrigado. Total Church. A Igreja Total. It's been very helpful for me. É um livro que me ajudou muito pessoalmente. And I work with Steve and Tim and 3 other guys in this thing called the GCM Collective. Eu trabalho com os dois autores e outros caras também essa atividade chamada coletivo. So just to point you to more resources on how to do this practically, you can go to that website gcmcollective.org or .com. E para vocês saberem um pouco mais na prática como que nós podemos fazer tudo isso, existe um website. Is that in the book? Is that written I in the don't book? think no, it's not in the book. Existe um website ao qual vocês podem acessar. Acho que vocês podem até talvez. Can you say that address again? gcmcollective.com or .org. gcmcollective.com. Se alguém conseguir anotar e passar adiante, por favor. Okay, so let's Are you going to touch that? Okay. Good question. making disciples. Yeah, Maybe not. Okay. yeah, I will. Okay. So let me pick up on these 2 other questions and then we'll conclude. E eu quero agora, para concluir, então, How am I doing on time? me deter um pouquinho mais nessas 2 perguntas que foram feitas. So how do I make disciples and how do we structure the church to make disciples? Então, primeiro, como que eu faço discípulos e como que eu estruturo a igreja com o propósito de fazer discípulos? Okay, we've been forced to rethink the church in Austin. Então, lá em Austin, nós somos forçados a repensar a igreja. And if you're planting missional churches, you too are being forced to rethink the church wherever you live. E se vocês estão plantando igrejas, vocês também estão sendo forçados a repensar o que significa plantar igrejas onde quer que você esteja. How do you create a missionary church? How do people become missionaries in your church? Como que você forma uma igreja com uma mentalidade missionária? You have to restructure the church not around the event, but around the mission. Você precisa reestruturar a igreja não em torno do evento, dos programas, mas em torno da missão. Okay, and so the way that we do this is around what we call city groups or missional communities. E nós fazemos isso lá em Austin por meio do que nós chamamos de grupos comunitários ou grupos da cidade, que nós chamamos assim. And I'll talk all about that in the next session. E eu vou falar bastante sobre isso na próxima palestra. Okay. But the basic unit of church for us is the missional community. Mas a base da igreja para nós é a comunidade missional. Okay, this is church the other 6 days. E isso significa que a igreja continua sendo igreja nos demais 6 dias da semana. Okay, and so we teach them to share ordinary life together. Então nós ensinamos as pessoas a simplesmente compartilhar a vida diária juntos, uns com os outros. But on the mission of Christ. Mas em missão, na missão de Jesus Cristo. Doing everyday things with gospel intentionality. Fazendo tudo que elas fazem no dia a dia com uma intencionalidade pelo Evangelho. So back to this question of how do I make disciples? Então voltando à pergunta de como que eu faço discípulos. Okay. Here's an example. Aqui vai um exemplo. Do you remember the story I told yesterday about Michael and his attempt to be moral superior and climb the spiritual ladder? Você lembra do exemplo que eu dei ontem sobre o Michael que está tentando ser moralmente superior e subir aquela escada espiritual? Okay, so he wasn't a Christian. Veja bem, esse rapaz não era cristão. In fact, my wife met his wife in public. Na verdade, o que aconteceu é que a minha esposa conheceu a esposa dele numa situação pública ali, So my wife is on mission with me. Então a minha esposa está em missão junto comigo. And she came home and she told me about this lady. Ela veio para mim, falou para mim a respeito dessa And so senhora. We talked about how can we get them not to church, to the event, but how can we get them in our home? Então nós começamos a falar sobre o seguinte, não apenas como que nós poderíamos trazer essa moça para a igreja, mas como que nós poderíamos abrir a nossa casa para ela. So we started inviting them to everything, not at church, but at home.
Aí nós começamos a convidar o casal para todas as atividades, não na igreja, mas na nossa própria casa. Birthday parties, holiday parties, barbecues. Aniversários, feriados, churrascos que nós fazíamos ali. And so I got to know a disciple or someone, a not yet disciple, Então eu passei a conhecer alguém que ainda não era um discípulo, by spending time with them not at church. gastando tempo com ele não na igreja. Okay, so Entre where aspas. are the non-Christians in your city, in your community that you can spend time with? Então a pergunta é como que você identifica os não cristãos da sua cidade, da sua comunidade, com os quais você possa passar algum tempo? You know, so instead of inviting non-Christians to church, how about you go and do the things they're doing? Running or exercising, going to movies, eating out. Go where they Então- are instead of asking them to come where you are. Então, em vez de você convidar essas pessoas para a igreja, que tal você ir até elas onde elas estão? Seja fazendo um Cooper, ou então participando de uma atividade específica, saindo no cinema com eles, saindo para comer alguma coisa. So back to Andrea and Michael. Então, voltando para esse exemplo do Michael e da Andrea. So Andrea began saying, "My husband Michael wants to meet your husband." E a Andrea começou a dizer, o meu marido Michael gostaria de conhecer o seu marido. And she said to my wife, "I guess we should come to church so he can meet your husband." E aí ela disse para minha esposa, acho que a gente tem que ir lá na igreja, assim eles vão se conhecer. And my wife says, "No, don't bring him to church. E a minha esposa falou, não traz ele na igreja não. You need to come over to our home and meet him. Você precisa vir aqui em casa conhecer ele. You don't need to meet the pastor, you just need to meet the person." Você não precisa conhecer o pastor, você precisa conhecer a pessoa que ele é. So yes, my wife told somebody not to come to church Então a pessoa falou para alguém não vir à igreja. A minha esposa falou para alguém não vir à igreja. so that we could truly make disciples. Para que nós pudéssemos verdadeiramente fazer discípulos. Did he eventually come to church? Será que ele no final veio à igreja? Yes, after he had already met the church. Sim, depois que ele já tinha se encontrado com a igreja. See those missional communities? Então veja essas comunidades Those missionais, people we share life with? essas pessoas com as quais nós dividimos e compartilhamos a They're at the vida, parties too. elas estão ali também na festa junto com a gente. So we Christians and non-Christians are at parties together, Onde cristãos e não cristãos participam do mesmo evento, da mesma festa. okay, having gospel conversations, E estão ali falando também sobre o evangelho. and enjoying great food. E se divertindo ali com uma boa comida. Everyday things with gospel intentionality. Coisas do dia a dia, focados, com a mente voltada para o evangelho. And now Michael has come to Christ. E agora o Michael está se voltando para Cristo. You know, I'm trying to help him find a new job. Eu estou ajudando o Michael a encontrar um novo emprego. I've counseled him through some pain and some suffering. Eu o aconselhei no que diz respeito a alguns sofrimentos pelos quais ele tem passado. We eat meals together. A gente sai junto para comer. He comes on Sundays with his family, E ele vem no domingo com a família. and sometimes he doesn't come on E Sundays. às vezes ele não aparece no domingo. But I don't try to drag him to Sundays. Mas eu não fico arrastando ele para vir para I o drag domingo. myself into his life. Eu me arrasto para dentro da vida dele. And maybe he'll miss a month E, of Sundays. talvez ele vai faltar um mês inteiro nos domingos. But that doesn't mean he has to miss the church. Mas isso não significa que ele faltou à igreja. Is your church in the life of sinners? Será que a sua igreja está assim na vida de Are pecadores? we taking the church to the city or asking the city to come to church? Nós estamos levando a igreja para a cidade ou pedindo que a cidade venha para a igreja? So missionary church or making disciples of sinners or not yet disciples is messy. Então veja, a igreja missionária está fazendo discípulos de pessoas que ainda não são discípulos e têm a sua vida toda desordenada. You know, it won't always fit the inherited form of church. E nem sempre essas pessoas vão se encaixar nas formas herdadas da igreja. It requires me to spend more time in the city and less time at church. É preciso então que eu gaste mais tempo na cidade e menos tempo na igreja. And that's been a little bit difficult for me. E isso é um pouco difícil para mim. You know, I'm comfortable doing Christian things. Veja, eu fico muito à vontade quando eu estou em torno das coisas que são das atividades cristãs. I'm less comfortable doing things with non-Christians. Eu fico menos à vontade quando eu tenho que fazer alguma coisa com um não cristão. How do you think they feel on a Sunday morning? Agora, imagina como que você acha que
eles se sentem no domingo. You think they feel comfortable? Você acha que lá no seu culto no domingo eles ficam à vontade? Aren't we supposed to deny ourselves Será que nós devemos nos negar, and pursue sinners? negar a nós mesmos e ir atrás daquele que é pecador? But our churches are structured for growth at the event, not growth by making disciples. Mas as nossas igrejas estão estruturadas para crescer por meio do evento e não crescer por meio da multiplicação de discípulos. Okay, so that's one example from my own life. Então esse é um dos exemplos da minha vida. And while I'm doing that, I have other disciples who are Christians E enquanto eu faço isso, há outros discípulos que são cristãos with me, watching me make disciples of que non-Christians. estão ao meu lado me observando para ver como que eu faço discípulos. So the lunch yesterday that I told you about, that I had with Michael, Então, aquilo que eu falei ontem para você, o almoço que eu tive com o Michael, I invited one of our church interns to come with me. naquele almoço eu chamei um dos rapazes que estava lá num estágio, né, de liderança, And- para vir junto comigo. And he learned how to have a gospel conversation and lead someone to Christ over lunch. E ele, durante aquele almoço, aprendeu como que você tem uma conversa em torno do Evangelho e como que você conduz alguém para Cristo. And after that conversation, E depois dessa conversa, JT, the intern, esse estagiário started a missional community in his own apartment complex. começou uma comunidade missional no seu complexo lá, no seu condomínio. And he started having gospel conversations with non-Christians E ele- much more frequently. E ele mesmo começou a ter conversas com não cristãos com muito mais frequência. Okay, so there are 3 non-Christians in his missional community. Então, nessa comunidade missional que ele fundou, há três não cristãos ali presentes. They come on Sundays, sometimes they don't come on Sundays. Às vezes eles estão ali no domingo, às vezes eles não estão na igreja no But domingo, they're spending a lot of time with missionaries. mas estão passando muito tempo junto com esses They missionários. spend a lot of time with the church. Eles estão, na verdade, passam na verdade muito tempo com a igreja. They just don't know it. Eles simplesmente não sabem, não estão percebendo que é a igreja. And com qual- JT is sharing the gospel with them. E Jay, esse rapaz, está compartilhando o evangelho com eles. So making disciples who multiply disciples who make disciples who multiply disciples. Então, fazer discípulos que multiplicam discípulos, que fazem discípulos que multiplicam discípulos. You know, we talk about growing by addition versus growing by multiplication. Hoje nós ouvimos o Jay falar sobre como que nós podemos crescer pela adição versus crescer pela multiplicação. That happened in the history of the church Isso tem ocorrido na história da igreja, by men denying themselves and pursuing sinners. quando homens negaram a si mesmos e foram buscar pecadores. Going where it's uncomfortable, Saíram em busca de pecadores em lugares que para eles não se sentiam à in the vontade. center and in the margins with the gospel of Christ. Tanto nos núcleos, no centro, como nas margens, In para weakness, proclamar o evangelho. weakness and in power. Na fraqueza ou no poder. To advance not their own influence, but the influence of Christ. Para promover não somente a sua própria influência, mas a influência de Cristo. So this was just one long illustration. Então essa é apenas um longo exemplo, uma longa ilustração. My goal is to reproduce this with my leaders and my staff, O meu objetivo é reproduzir isso nos meus líderes e naqueles que estão ali contratados para so servir that na we igreja. have, 20 solid leaders doing the same thing. De modo que nós possamos ter, por exemplo, 20 líderes sólidos fazendo exatamente a mesma coisa. Making disciples and multiplying missional communities Fazendo discípulos e multiplicando comunidades missionais. in order to push the gospel into the center and the margins of our city. A fim de levar o evangelho para o centro e para as margens da nossa cidade. So I will elaborate on missional communities in the next session. Então, na próxima palestra, eu vou tratar com mais detalhes sobre a missão na prática. Maybe just conclude here with transitioning to missional church. Eu apenas gostaria de concluir aqui falando sobre como que nós transicionamos ou fazemos a transição para a igreja missional. Remember how we talked about how difficult it is to really become a missionary? Lembra quando nós falamos como é difícil nos tornarmos missionários? And if it's difficult for you, it's going to be difficult for your church. E se é difícil para você, certamente vai ser difícil para a sua igreja Okay, também. here are 3 essential shifts to becoming a missional church. Aqui estão 3 redirecionamentos fundamentais para você se tornar uma igreja missional. The first is the conceptual shift. O primeiro é o redirecionamento conceitual. People need to understand that church is not an event. As pessoas precisam entender que igreja não se reduz a um evento. Church is not a sermon. A igreja não se reduz, não se limita a um You know, sermão. it's not a fortress, it's not a A monastery. igreja não é uma fortaleza, a igreja não é um monastério.
You're going to have to help people deconstruct their understanding of the church. Então você vai ter que ajudar as pessoas a desconstruir a sua compreensão acerca da igreja. They have to be taught and trained that the church is not an event, but it's the people of God on the mission of Christ. Elas precisam ser ensinadas a entender que a igreja não é um evento, mas uma igreja em missão, na missão do Senhor Jesus. So leaders need to do this with their churches, to teach them what the church is. Então os líderes é que têm a incumbência de fazer isso na igreja, que é ensinar a igreja o que é a igreja. A missionary community, not a monastic community. Que é uma comunidade missional e não uma comunidade monástica. And you need to create space for disagreement. E você precisa então ter espaço para que as pessoas possam também discordar. It needs to come from the pulpit, but there needs to be discussions in community where people can push back against what you're saying. Deve haver a oportunidade de debates entre as pessoas para que elas possam também de alguma forma rejeitar aquilo que você está dizendo. Allow them to talk it out and to process it. Permitindo que elas falem sobre isso e que elas processem esses conceitos e esses redirecionamentos. Okay, so here's an example. Então aqui nós podemos te dar um exemplo. When I was first planting Austin City Life. Quando eu estava ali na Austin City Life, que é a minha igreja, plantando, we had our first missional community that would meet in our living room. Nós tínhamos ali a nossa comunidade missional iniciante, que se reunia na minha sala. For meals and discussion. Sala da minha casa, nós comíamos, nós debatíamos. But of course we would meet out in the city, we would meet in the projects, we would meet all over the place. E é claro que nós também nos reuníamos em outros lugares da cidade. But in this particular meeting was in our home. Mas essa reunião especialmente que eu quero And I was trying to explain era ali dentro da nossa casa e eu estava tentando explicar para as pessoas the concept of missional church. Justamente o conceito da igreja missional. And as I was explaining it, I told them that we would need to gather every week. E quando eu estava explicando sobre isso, eu disse assim, nós vamos precisar nos reunir todas as semanas. And so someone raised their hand and said, "Do we have to meet every week?" E alguém levantou a mão e perguntou, mas a gente tem que se reunir toda semana? Can we just meet every other week, but that we meet all Sundays? Será que a gente não pode se encontrar semana sim, semana não? And so I asked him a question. E aí eu fiz a seguinte pergunta para eles. I said, how can you be a community? How can you be a family on a mission if you meet once every 14 days? E a pergunta é como que você pode ser uma família e uma comunidade missional se você só se vê a cada 15 dias? How can we be an attractive, loving, forgiving missionary community if we spend one and 14 days together? Como é que nós podemos ser essa comunidade missional que ama, que acolhe, se nós somente nos encontramos a cada 15 dias, uma vez a cada 15 dias? He just nodded his head. He just nodded his head. He just nodded his head. Tá. E eles simplesmente sacudiram a cabeça em confirmação. So people need to make the conceptual shift. Então as pessoas precisam fazer esse redirecionamento conceitual. Okay, then there's the practical shift and the affectional shift. Então existe esse redirecionamento conceitual e também existe um prático. The practical shift to get to missional church, you have to get beyond the concept. No redirecionamento prático, você tem que ir para além do conceito. So what happens is people get real excited about this new concept of church. Então veja, o que acontece é que as pessoas agora começam a ficar bem animadas com esse novo conceito de igreja. Which is actually a very old concept. Que é em si, na verdade, um velho conceito. Kind of from the Bible. Na Bíblia nós vemos. So they're getting excited about it because they have the inherited church. Então veja, eles ficam animados com isso porque eles têm, na verdade, a forma herdada de igreja. People get excited about new ideas and they see that it's biblical. Então as pessoas ficam animadas, empolgadas com novas ideias quando percebem que são bíblicas, que estão na Bíblia. And so we have Christians that will join our church that are very excited about being a part of a missional church. Então nós temos pessoas que fazem parte da nossa igreja muito animadas e empolgadas porque agora são parte de uma igreja missional. Então eles vêm no domingo, fazem parte de comunidades missionais. E gostam de falar, de se considerarem uma igreja que é voltada para a cidade. Mas na verdade, tudo que acontece aí é que elas estão animadas meramente com o conceito. Talvez sejam os seus melhores propagandistas da ideia do conceito missional. For mission. Sem que eles levantem um dedo para fazer missão. Okay? So
getting the concept, getting the theology is not sufficient Então, to transition to missional church. Então veja, entender o conceito, entender a missão não é suficiente para viver a missão. We have to teach them practically how to follow Jesus in everyday life. Nós precisamos ensinar-lhes de forma prática o que significa viver Jesus na vida diária. And so somehow you've got to get mission into the DNA of your church. Então, de alguma forma, o que você precisa fazer é fazer com que a missão esteja presente no DNA da igreja. And we know that everybody does what leaders do, not necessarily what they say. Na verdade, nós sabemos que as pessoas fazem o que os líderes fazem, não necessariamente o que eles dizem. So you have to train people and leaders very practically how to live a missional Então, life. você precisa, de forma bem prática, treinar líderes e pessoas a como fazer a And missão. it should be intuitive, E deve ser algo intuitivo, but it's not. mas na verdade não é assim que acontece. Okay? So here's a few ways how we practically teach. Então aqui estão algumas maneiras práticas de ensinarmos as pessoas. I wrote an article called 8 Ways to Easily Be Missional. Eu li um artigo que dizia 8 maneiras de ser missional. And so we use that in our community. E nós temos usado isso nas nossas comunidades. And your 8 ways to easily be missional will probably be different than mine. E talvez as suas 8 maneiras de ser missionais talvez sejam um pouco diferentes das minhas 8 maneiras. Because you're missionaries in Brazil and I'm missionary in America. Porque vocês são missionários no Brasil e eu sou missionário nos Estados Unidos. So how can you get into the life of sinners Então a pergunta é como que você entra na vida de pecadores, in everyday life? na vida diária? Right? So maybe it's eat meals with non-Christians. Talvez seja fazendo refeições, almoçando, jantando com não cristãos. We eat what, 21 meals a week? Quantas refeições por semana nós temos? Talvez umas 21. Some of you eat more. Talvez alguns mais que isso. Okay. And if you eat more, you have more opportunities to eat meals with non-Christians. Se vocês comem mais, vocês têm mais oportunidades de se encontrar com os não cristãos. Okay. So don't just eat with Christians. Então não apenas comam com cristãos. Jesus ate with sinners. Jesus comia com pecadores. You know, I tell our church, E eu falo para a minha igreja, that if you're on mission, your grocery bill should go up se você está em missão, a sua conta do supermercado tem que ser mais alta. because you're feeding so many people. Porque você está alimentando tanta gente. Okay. So eat with non-Christians. Então, faça suas refeições com não cristãos. Okay, that's practical. Hobby with non-Christians. Isso é prático. Okay, so- Desenvolva passatempos com não cristãos. So don't join the Christian running club, the Christian football club, you know, the Christian exercise club. Então, não se concentre apenas na academia cristã, no clube de futebol cristão, You know, the no Christian book no club. clube cristão, clube de livro cristão. You know, join book clubs in your city, join exercise clubs in your city, join, you know, you get the idea. Mas participe de tudo na sua cidade, clubes do livro, academias, lugares esportivos onde as pessoas estão vivendo a sua vida. So eat with non-Christians Então, coma com não cristãos and hobby with e non-Christians. desenvolva passatempos ou hobbies It's com really não that hard. cristãos. It's really that hard. E realmente é assim, bem difícil. See, the battle in mission is not in how hard it is. A questão mais difícil da missão não é quão difícil ela é Externally, the battle's in our hearts. do ponto de vista externo, mas a grande dificuldade é a batalha que se trava no nosso próprio coração. It's our indifference to people who are bound for a Christless eternity. É a nossa indiferença diante das pessoas que estão destinadas para o It's a inferno. love of comfort instead of a love for people who don't know Christ. É quando nós amamos mais o conforto do que as pessoas que não conhecem a It's a Cristo. love of convenience over a love of sinners. É quando nós amamos a nossa comodidade mais do que amamos And os nossos pecadores. the only solution for that is repentance and faith in Jesus Christ E as Lord. a única solução para isso é arrependermos-nos em Cristo Jesus, nosso Senhor. And I have to repent regularly. E eu preciso me arrepender sempre. Lord, forgive me for loving my comfort more than I love my neighbor. Senhor, me perdoa por amar mais o meu conforto do que o meu vizinho, o meu próximo. Please change my heart. Por favor, muda o meu coração. The gospel has to be central. O evangelho tem que estar no Not just in centro. our communication, but in our motivation. Não apenas na nossa comunicação, mas na nossa motivação Okay, so you're também. getting the idea of the practical shift. Então você está aí entendendo um pouquinho a ideia desse redirecionamento prático. And now I've gotten into the affectional shift. E agora eu preciso falar do redirecionamento afetivo. You want a church to be on mission, not just because they like the concept and because they have practical ways to do it, Você quer que a sua igreja seja missional não apenas porque eles amam o conceito e porque eles agora praticaram e gostam da prática do conceito missional, but because they love their neighbor. mas porque eles amam o próximo.
Because they love God. Porque eles amam a Deus. Because they want to take up their cross and follow Jesus. Porque eles querem tomar a sua cruz e seguir a Cristo. They want to crucify convenience and comfort to embrace Christ. Eles querem crucificar o conforto e as comodidades para abraçar Cristo. See, if we're relying on concepts and practices, Veja, se nós nos fiamos em conceitos e práticas, that will not sustain a missionary movement. isso não sustentará o movimento. People will get burned out, overworked, disillusioned, frustrated, As pessoas ficarão desiludidas, frustradas, desgastadas, trabalhando demais, unless their affections for Christ and their affections for sinners are constantly renewed by the gospel. a menos que os seus afetos por Cristo e os seus afetos pelo pecador sejam constantemente renovados no seu coração. And this is an everyday shift, affectional shift. E esse é um redirecionamento afetivo que deve acontecer todos os dias. So, in conclusion, Para encerrar, então, with there are 3 shifts here to the missional church: com esses 3 redirecionamentos que nós falamos em direção à igreja missional, conceptual, practical, and affectional. o conceitual, o prático e o afetivo. Now, I hope you've been challenged. Eu espero que você tenha sido desafiado. I hope you're beginning to rethink how difficult it is going to be to reshape your church. Eu espero que você comece a repensar, inclusive, como vai ser difícil para você remodelar a sua igreja. And I hope you embrace that difficulty for the love of Christ and the love of sinners. E eu espero que você encare essa dificuldade por amor a Deus e por amor a Cristo e por amor ao pecador. But I don't hope that you will measure your success Mas eu não espero que você meça o seu sucesso by how missional you are. pelo grau de missionalidade que a sua igreja é, que você tem. Mission is a very bad master. A missão é um péssimo mestre. But when you fail master mission, when you fail to evangelize, when you fail to invite people into your home, Quando você fracassa diante da missão, quando você deixa de evangelizar, quando você não abre o seu lar para receber pessoas, when you fail to restructure your church or to have great missional leaders, quando você não consegue reestruturar a sua igreja, não consegue desenvolver líderes missionais, master mission pushes you down on the ground. o mestre missão joga você por terra He taunts you. e ele te assusta, He says, te "See, persegue. you're not a very good pastor. Ele diz, você não é um pastor muito bom, You're not a very good missionary." você não é um bom missionário, He starts to kick you. e ele começa a te chutar. See, master mission is a terrible master. Esse mestre, a missão, é um terrível mestre. But Master Jesus, Mas o mestre Jesus, what does Master Jesus do when we fall? o que o mestre Jesus faz quando nós caímos? What does Master Jesus do when we fail? O que o mestre Jesus faz quando nós fracassamos? Does he kick us? Será que ele nos chuta? Does he shake his finger at you and say, "See, you failed me. Será que ele aponta o dedo e diz, você pisou na bola comigo? You failed to obey me. You failed to share the gospel. You failed to structure your church." Você não me obedeceu, você não compartilhou o evangelho, você não estruturou a sua igreja. Does he kick you? Será que ele dá um chute, um No, pontapé? he dies for you. Ele morre por você. He dies for our failures in Ele mission. morre pelos nossos fracassos em He missão. dies for our failures to obey him. Ele morre pelos nossa dificuldade e impossibilidade de obedecer. He dies for our failures to love our neighbor and make disciples. Ele morre pela nossa impossibilidade de amar as pessoas e fazer discípulos. And then he breathes resurrection life into us and calls us to come follow him. Quando ele sopra o poder da vida e da ressurreição em nós, ele nos chama para a vida. Mission is a bad master. A missão é um péssimo mestre. Jesus is a great master. Jesus é um mestre maravilhoso. Jesus is a merciful master. Jesus é um mestre misericordioso. So as you recenter your church around the gospel, Só à medida que você refoca a sua igreja em torno do evangelho, on mission, em missão, make sure that Jesus is Lord, not mission is Lord. certifique-se de que é Cristo quem reina e é Senhor e não a sua missão, a missão. Let's pray. Vamos orar.